Olá, tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade ao curso de métodos operacionais, tá? De fato, entrando agora nas transformadas integrais propriamente, vamos começar falando da transformada de Laplace, tá? Laplace, na verdade, né, essa transformada, eu comentei na aula passada que, na verdade, essa transformada ela teve uma motivação vinda, né, do estudo da teoria de probabilidades. Então, é quando a gente imagina que você tem uma função, uma expansão em séries desse tipo que está aí na tela, tá? Onde tem um coeficiente e uma potência x na n, tá? Uma expansão que começa em zero. Então a tentativa, em outras palavras, de tentar expandir uma função, tá, para uma possível distribuição em probabilidades foi uma coisa que motivou, né, a Laplace a buscar outras tentativas de representação para isso. Tá? Salientando que se a gente tem, obviamente, essa expansão em série, nós temos uma função de x. Tá? Eu vou chamar aqui de A maiúsculo de x. Tá? Então, a pergunta que fica é, bom, se eu tenho uma expansão, né, e em séries, uma coisa discreta, em outras palavras, para cada n que eu uso, tá, eu vou ter um valor, tanto para o coeficiente como para a potência de x, tá, e em outras palavras eu estou falando de alguma coisa que está no espaço discreto, tá, a gente tem aqui, claro, continua em x, mas no sentido de que a representação dela para n é discreta, tá. Então a gente poderia, né, entender dessa seguinte maneira. E o que o Laplace tentou, em outras palavras, foi ao invés de representar n de uma maneira discreta, ele tentou representar trocando para t, tá? Então, se a gente tenta representar, em outras palavras, tá, de n para t, ou fazer essa troca de n para t, tá, ou do contínuo para o discreto, a gente naturalmente vai abandonar, entre aspas, uma notação de somatório e vai utilizar, na verdade, uma notação de integral, tá? Porque a gente vai estar falando de uma coisa contínua. Então é natural que aquilo que, né, um coeficiente que era de n vire uma função de t. Afinal, eu estou representando agora, né, como um pedaço contínuo. Tá? E, bom, a troca natural de n para t. Tá? E aí, obviamente, né, isso continua sendo uma função de x. Não mudou, em outras palavras. Né? A diferença é que eu estou trocando n por t e tentando fazer uma representação usando valores contínuos agora, tá? Essa expansão contínua. Até aí nenhuma novidade, tá? O que acontece é que essa função, tá? essa integral, em outras palavras, que é uma função de x, tá? Ela é uma função que depende desse parâmetro x, como se x fosse um parâmetro. Tá? Então, obviamente, essa integral ela vai assumir um valor diferente para cada valor de x. Tá? Então, é por isso que ela é uma função de x. Só que, em se tratando de uma integral, assim como nós tínhamos também a mesma noção para somatório, a gente quer muito que isso venha a convergir. Não tem sentido, né, fazer uma integração de zero a infinito e que isso não venha a convergir. Isso é natural que não converja para valores de x maiores do que 1, tá? Ou até outros tipos de valores de x. Né? Então, o estudo natural aqui que a gente pode fazer, ou se perguntar, é tentar pensar o que é esse valor de x. Tá? O que vem a ser esse valor de x? Vamos pensar o seguinte. Bom, primeiro que esse valor de x seria muito interessante que ele fosse menor do que 1. Porque para valores de x maiores do que 1, como por exemplo 2, né, à medida que t avança, 2 na t sendo multiplicado pela função a de t, a tendência disso a divergir é enorme, né? Então não teria sentido. Tá? Por outro lado, seria interessante também que esse x fosse maior do que zero. Tá? Porque para valores negativos a gente ia ter uma oscilação aqui, imagina, menos 1 na t e depois, sei lá, menos 2 na t, algo do tipo assim. A gente não ia ter como estabelecer, entre outras palavras, tá? Essa oscilação entre positivo e negativo, tá? Dependendo da base, não ia satisfazer também algum critério de convergência. Então a gente não tem como estabelecer um estudo tranquilo, em outras palavras, um estudo que a gente possa garantir que vai convergir se x for fora desses valores. Então é natural aqui a gente esteja estudando ou querendo que x seja entre 0 e 1. Tá? E foi o que ele pensou na época. Tá? Só que para representar x, né, x não é uma base natural, ele pensou em colocar x escrito da seguinte maneira. Né? Vamos pensar como o número de Euler elevado ao logaritmo natural de x, que obviamente, né, recai na mesma coisa de x, né? Ou seja, isso é x, por definição. Tá? E, bom, querer que x esteja nessa faixa de valores, né, a gente poderia se perguntar, né, bom, o que aconteceria com x na t? Né? Bom, pois é, o que aconteceria com x na t? A gente teria, em outras palavras, x na t, que é aquele pedaço que aparece, multiplicando a função a de t dentro da integral, tá? Definido por esse pedacinho, ou seja, né, o número de Euler elevado ao logaritmo natural de x vezes t. Tá? Só que, bom, então se eu quero estudar x na t, ou se eu quero entender x na t para x entre 0 e 1, alguma coisa acontece com aquele logaritmo natural, né? E, bom, o logaritmo natural é uma função conhecida, né? A gente sabe que ela tem esse comportamento, e a gente sabe que bem nessa faixa entre 0 e 1, tá? É natural que a gente lembre que para essa faixa em específico os valores desse logaritmo, tá, são negativos.
Tá? Então o que acontece aqui? A gente garantindo que x está entre 0 e 1, ou pensando para valores de x entre 0 e 1, a gente também está garantindo que o logaritmo natural é menor do que zero. Tá? Então, para não representar como logaritmo natural ou algo menor do que zero, né, foi introduzida uma notação, tá? E a gente chamou, ou ele chamou, o logaritmo natural de x de menos s. E quando ele faz isso, o logaritmo natural de x ser menos s, né, em outras palavras, ele garante que s é positivo. Tá? Porque para s positivo, é natural que o logaritmo natural de x seja negativo. Tá? E, portanto, s positivo, por isso aquele menos s. Né? E aí o que acontece é que x na t fica simplesmente e elevado a menos st. Tá? E e elevado a menos st, se vocês lembram bem, é o núcleo da transformada de Laplace. Tá? Se vocês não lembram, não tem problema, a gente faz agora. Tá? Então a gente tem aquela representação integral, tudo bem? Em que a gente vai trocar, em outras palavras, x na t por e na menos st. E trocando, fazendo essa troca, tá? A gente tem a representação integral da seguinte forma. A gente tem uma função maiúscula, né, que a gente chamou de a, que agora é uma função de x, mas especificamente x é e na menos s, tá? Ou e na logaritmo natural de x. Tá? E, bom, aí vou ficar com a na t, ou a de t, perdão, vezes esse e na menos st para valores de s maiores do que zero. Tá? Então isso, se vocês bem lembram, é a representação da transformada de Laplace, tá? Com esse núcleo e na menos st. Então isso, né, é exatamente a definição da transformada de Laplace. Tá? Que a gente vai usar aqui com esse L estilizado, né, que a gente já viu na aula passada, que seria o nome da transformada, ou a letra da transformada, abre chaves, a função a ser transformada, né, e assim por diante. E aí, claro, né, a gente precisa salientar que o S é positivo. Tá? Aqui eu coloquei parte real de S positivo, que pode ser que seja imaginária, mas a parte real em específico, né, é positiva por aquele motivo do logaritmo natural de x ser negativo. Tá? Então assim, né, ou foi assim que começou, né, essa saga de transformada de Laplace. Tá? Foi uma tentativa de representação ou mudança de representação do espaço discreto para um contínuo. Tá? Então essa definição, tá, é a definição que a gente vai carregar como a definição transformada de Laplace. Tá? Aqui a gente vai usar algumas notações, tá? Em específico, quando a gente transforma essa função, a gente pode chamar de f barra de s, tá? Isso afinal é uma função de s, ou f maiúsculo de s. Tá? Isso aí tanto faz, vai depender da notação de um livro, da literatura que for mais usado e assim por diante. Tá? A gente vai ter como definição da inversa, tá, a seguinte definição. Tá? Um pouquinho diferente, né? A volta, como a gente chama, tá? 1 sobre 2πi, né? Essa integral. Tá? Depois eu explico quando chegar o momento, né? O que vai ser essa inversão. Tá? O núcleo é quase o mesmo, tá? Menos de um sinal. Tá? E vezes a função a ser invertida. Tudo bem? Ali poderia ter sido f maiúsculo ao invés de f barra, mas tudo bem. E aqui quando a gente vai falar, obviamente, da análise de Fourier, né? Mas isso vem da análise de Fourier, tá? Quando a gente estiver lá, a gente pode demonstrar isso aqui. Eu talvez até demonstre de outra maneira antes, vamos ver o que acontece, vamos ver como é que a gente vai levar, tá? Mas não é o fim do mundo, é até relativamente tranquilo de demonstrar isso aí. Tudo bem? Então tá, seguindo, né, tendo como definição a transformada de Laplace, só para salientar e lembrar aquilo que eu já tinha falado, né, tem diversas notações, tá? A gente pode chamar de várias maneiras aquilo, assim como a gente tem que lembrar que esse é o núcleo dela, tá? E essa é a função, tá, a ser transformada. Tá? E aí antes a gente tinha numa definição geral, que a gente viu na aula 0, tá, de A até B, e aqui nesse caso, especificamente para a transformada de Laplace, é de 0 até infinito. Tá? E essa vamos guardar aqui bem num cantinho, porque a gente vai usar muito seguido ela. Tá? Então a primeira coisa que eu quero me perguntar é como é que eu faço a conta. Né? A conta é simples, é uma resolução de uma integral. Só que, claro, depende daquilo que você quer transformar. Vamos supor que a gente quer transformar a função constante 1. Tá? Se a gente quiser transformar a função constante 1, é só colocar 1 no lugar da função. Isso é uma integral, né, em t, tá? Que é fácil de resolver. Isso aqui vai dar 1 sobre s, né? Se a gente for resolver, e esse tem um negativo, obviamente. Então aqui quando a gente faz tendendo a infinito, isso vai para zero, tendendo a zero dá 1, só que daí tem o menos 1 da integral, né, do teorema fundamental do cálculo, e aí a gente vai fazer a continha, isso vai ficar exatamente 1 sobre s. Tá? Em outras palavras, 1 sobre s é a solução. Tá? Ou seja, a transformada da função 1. Tá? Se a gente usar a definição de linearidade, também a gente pode ir um pouquinho mais direto aqui, transformar qualquer constante, vamos chamar de constante a, tá? Pode resultar exatamente em a vezes a transformada de 1, tá? Ou seja, a sobre s ou a vezes 1 sobre s, como está escrito aí. Tudo bem? Tranquilo, né? A gente pensar num outro exemplo, só para ir um pouquinho mais, né? Vamos supor que agora a gente queira transformar uma função de t, propriamente dita, né? Não mais uma constante, mas e na at, ou seja, uma
exponencial, tá? Com o parâmetro A ali em cima. Então, se eu colocar na definição, tá? Isso aqui vai ser fácil de fazer no sentido de que a gente tem duas exponenciais multiplicadas, a gente consegue juntar isso em uma única exponencial e novamente, né, resolver usando, né, a teoria ou simplesmente o teorema fundamental do cálculo, tá? Nenhum problema aqui. E mesma maneira que em que um tende para 0, o outro vai para 1, a gente tem a seguinte solução, tá? Em outras palavras, né? A gente tem que 1 sobre S menos A é a função transformada de E na AT, tá? Também nenhum mistério, tudo tranquilo, tá? Podemos ir um pouquinho adiante e ver o que aconteceria com outras funções, tá? Vamos pegar, por exemplo, aqui uma função trigonométrica, seno, tá? Então, seno de AT, por exemplo, tá? Se a gente fizer isso, a gente colocar a função seno de AT, a gente talvez possa aqui fazer é possível sim, tá? Fazer por uma integração por partes, tá? Mas eu acho que também dá pra gente extrapolar algumas outras, tentar fazer outras coisas, como por exemplo aqui, né? Colocar a definição do seno, tá? Usando aquela definição clássica que tem variável complexa. Fazendo a expansão aqui, a gente tem simplesmente essa definição aqui, tá? Quando a gente coloca ali seno, que é o que está entre parênteses, faltou ali na IA, T, faltou um Tzinho ali, tá? A gente tem essa expansão aqui, e aí embaixo já tem aqui a divisão, ou já isolei aquele 2i que estava embaixo, pode passar para frente da integral, tá? E aí, de novo, novamente, resolvendo duas integrais, a gente consegue chegar, tá? Que a transformada de seno de AT vai ser dada por essas duas expressões, e se a gente trabalhar um pouquinho mais algebricamente, a gente consegue chegar nessa expressão, ou seja, A dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado, ou seja, dependendo do parâmetro A, né, isso é bem fácil de encontrar, tá? Tudo bem? Então são algumas transformadas, o seno, o cosseno eu vou deixar como exercício, mas é a mesma ideia, tá? O que pode aparecer aqui para vocês, na verdade, o que vai aparecer, tá? Que algumas transformadas como o seno, cosseno, exponencial de AT, como a gente viu antes, são meio que batidas, assim, a gente acaba fazendo uma vez a conta, depois acaba não fazendo mais, porque a gente já sabe a resposta, né? Então, só estou chamando a atenção de como se faz essas contas, isso é simples, não tem nenhum mistério, tá? Então, por exemplo, se eu for seguir um pouquinho, tá? Uma das transformadas mais importantes é a transformada de monômios, tá? Como potência de monômios. Vamos começar pelo monômio t, tá? Então, se eu transformar t, né, eu tenho que simplesmente, por definição, colocar t no lugar de f de t, ou tentar estudar o que vem a ser essa transformada, tá? A gente pode simplesmente chegar em 1 sobre s ao quadrado. Ah, mas tu não vai fazer a conta? Podem fazer a conta. Isso aqui é simplesmente fazer uma integração por partes, tá? Pode chamar aqui t de u, tá? E na menos st dt de dv, tá? Vai aparecer 1 sobre s, o du a derivada vai ser 1, se a gente substituir vai chegar facilmente, tá? Em 1 sobre s ao quadrado, tá? Nenhum mistério até aí, tudo bem? Bom, aí eu vou me perguntar o que poderia ser, tá? Se eu fizesse a mesma coisa para t ao quadrado. Bom, quando vocês fizerem a conta para t ao quadrado, vocês de novo podem chamar t ao quadrado de u, tá? Numa integração por partes. E vocês vão cair, ou recair, melhor dizendo, na integral, né? Integração por partes, né? Então, só para lembrar, a integração por partes, obviamente você sabe, mas eu vou falar aqui, então é integral de u dv, né? É u vezes v menos a integral de v du, tá? Essa integral de v du, vocês vão cair, ela vai ficar com a expressão exatamente igual à integral anterior, vai ter um t multiplicando ali, tá? E um 2 que vai aparecer lá de fora. Então, esse t que multiplica ali vai fazer usar a definição da anterior, então vai ficar 1 sobre s vezes 1 sobre s quadrado, vai ficar 1 sobre s ao cubo, tá? E aí esse 2 vai aparecer na frente, então a gente vai ter como solução 2 sobre s ao cubo, tá? Então essas potências, né, de quantas vezes eu tiver que derivar, se fosse t na 3, se fosse t na 4, vão aparecer na frente, e embaixo vai ter uma potência uma vez maior, né, do que a potência do monômio, tá? Então já posso tentar, né, me perguntar o que aconteceria com t na n, tá? E eu já digo agora para vocês vão fazer n menos uma vezes integração por partes até chegar na seguinte situação, tá? O n fatorial vai vir porque eu vou descer a potência n vezes, né? E aí vai aparecer dividido por s elevado na potência uma vez maior do que a potência do monômio, tá? Como um padrão claramente visível nas duas anteriores, tá? Então a gente tem assim uma definição, vamos dizer assim, de uma maneira geral, de qual seria a transformada de Laplace para t na n. Tudo bem? Então, são alguns exemplos assim que a gente tem que ter em mente, tá? Vários outros, tá? Nós vamos poder, tá, colocar assim de uma maneira geral como exemplos que a gente não vai mais fazer conta. A gente vai bater o olho e vai saber quanto é que é, tá? Porque vai ficar repetitivo, né? Então, alguns deles, né, que eu acabei de fazer aqui,
estão expressos aqui e a gente pode começar a criar uma espécie de tabela, tá? Mas vamos deixar para criar a tabela daqui a algumas aulas, tá? Basicamente agora é só para chamar a atenção de como a gente pode chegar nessas transformadas. Não é nada difícil, requer um pouco de conta, né? Na verdade, isso é uma disciplina que requer muita conta, na verdade. Tá? E a gente vai começar justamente fazendo isso, tá? Só queria chamar a atenção que todas as respostas, tá? Ou todas as transformadas são funções de S, tá? E é isso que eu estou vendo aqui nesse padrão. Ou seja, todas essas que eu destaco aqui são F maiúsculo de S, tá? Ou seja, eu saí de F de T e fui para F de S, o que era natural, tá? A gente sabe, a gente está fazendo isso em transformação integral. E é isso que eu queria chamar a atenção. Então, por exemplo, né? Eu tenho aqui uma F de S, tá? Essa F de S, tá, é aquela função, em outras palavras, que eu acabei de transformar. E se por algum motivo, a gente pode pensar assim, tá? A gente se perguntar, né, o que seria, por exemplo, se eu tiver uma F de S dada, como, por exemplo, 1 sobre S menos 3, né? Eu sei que tem uma definição, e a gente vai usar, mas tem uma definição propriamente dita para transformada inversa, tá? Mas no momento que a gente sabe que isso é ou provém, entre aspas, né, de um certo padrão, tá? 1 sobre S menos A ou 1 sobre S menos 3, a gente sabe, né, que F de T para esse caso tem que ser E na 3T. E assim por diante. Então toda vez que a gente trabalha com alguma coisa algébrica que a gente possa expressar, tá, em outras palavras, como uma função conhecida, no qual a gente sabe qual a função provém essa transformada, a gente vai de cara saber quem é a sua função original. Tá? Então não precisa fazer conta para voltar, é isso que eu estou querendo dizer. Tudo bem? Então tá, vamos ver um exemplinho aqui, que eu acho até que eu cheguei a comentar em algumas aulas com vocês antes da interrupção. Por exemplo, aqui se a gente tem seno de tx sobre x, tá? Integral de 0 a infinito. Isso aqui, num primeiro momento, vocês vão pensar assim, tá, mas o que isso tem a ver com transformação integral? Tá bom, alguém saberia me dizer, de bate-pronto, qual seria a resposta para essa integração? Tá? Essa integração não é simples, né? Primeiro que ela tem uma singularidade em zero, tá? E a gente está integrando de zero a infinito, tá? Então a gente tem que tomar um cuidado. Depois que ela tem um valor t, que não tem nada a ver com x, tá? Então, em outras palavras, eu poderia ver que isso é uma função de t. Mas antes de qualquer coisa, vamos lembrar o que é seno de x sobre x, tá? É esse tipo de função, e seno de t sobre tx, perdão, sobre x vai ser uma função muito similar, a menos daquele parâmetro t, que vai ser simplesmente onde vai cortar ali no eixo y, tá? Na verdade, bem naquele ponto, especificamente x igual a zero, não vai ter definida, mas vai ter definida para todos os outros pontos, tá? E a gente sabe que vai cortar, que o limite é t, porque isso vem de um limite conhecido, né? O limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1, tá? E se a gente quiser descobrir quanto é o limite de seno de tx sobre x, basta que a gente divida e multiplique por t, pensando em t como um parâmetro, tá? E aí a gente chama de txu, e aí a gente chega que o limite vai ser t, tá? Simples assim. Até fica um exercício para vocês fazerem, é uma conta bem simples, tá? Então vai ser sempre t, né? Aquele limite ali quando x tende a zero, tá? Em outras palavras, eu estou querendo integrar a partir de zero, em outras palavras, daqui para a direita, tá? Ou do eixo y para a direita. Como é que eu faço essa integral? Se eu não sei fazer ela, de repente, de uma maneira mais simples ou com alguma técnica que a gente aprende lá no começo dos estudos em cálculo, tá? A primeira coisa que a gente pode fazer aqui, né, é tentar entender que essa integral é uma função de t, ou se ela está em função daquele parâmetro t. Se ela está em função daquele parâmetro t, eu posso tentar, afinal, sabendo que ela é uma função de t, vamos tentar aplicar a transformada de Laplace e ver o que acontece. Tá? Porque afinal a gente aplica a transformada de Laplace em uma função de t. Tá? E quando a gente faz isso, antes da conta, que pela definição, né, a gente já vai ter uma aplicação de uma integral. E aí, dentro disso, já vou ter uma outra integral, afinal, a função de t é uma integral, por definição, tá? E eu começo a me perguntar se isso, de repente, vai me levar, de fato, a algum lugar, tá? Quando a gente reordena, a gente pode fazer isso, tá? Reordenar para integrar isso primeiramente em t, tá? E quando a gente vai integrar isso em t, a gente se dá conta que essa segunda integral aqui, depois da reordenação, tá? É uma integral conhecida. A gente acabou de fazer ela, né? Então, o que era a integral de seno de at vezes e na menos st dt? Era a transformada do seno de at. Agora você imagina, tá, que agora o a é o x. Tá? Então você vai ter exatamente aquela mesma expressão, só que no lugar de a você vai ter x. Tá? É natural que essa expressão fique conhecida como isso. Não se esquecendo que tem uma integral ali, que a gente está fazendo, não pode esquecer, né? Ficamos ali o dx sobre x. Tá? E integrar agora em dx
em x, perdão, vai ficar mais fácil. Aquele x de baixo corta com x de cima, a gente vai integrar dx sobre s quadrado mais x quadrado em x, tá? E de 0 a infinito, isso claramente, né, vai ser o arco tangente de x sobre s, tá? Vai aparecer 1 sobre s ali. E aí, bom, arco tangente é simples, né? Quando o x tende a infinito, ele é π, né? Quando o x tende a zero, ele é zero. Então, imagina que vai ter 1 sobre s vezes π. Tudo bem? Bom, então π vezes 1 sobre s é a minha conta, ou a transformada da função de t específica, aquela primeira. Então, a única coisa que eu tenho que me perguntar, bom, isso é uma função de s? Sim, isso é uma função de s, é uma constante vezes 1 sobre s. Agora lembra um pouquinho, uma constante vezes 1 sobre s não foi uma das transformadas que a gente acabou de fazer? Uma das primeiras, lá quando a gente fez a transformada de 1, a gente chegou que era 1 sobre s. Quando a gente faz a transformada de uma constante a, a gente descobre que é a sobre s, ou a vezes 1 sobre s. Então, na verdade, é como se o a fosse o π aqui, tá? Em outras palavras, eu me dou conta que f de t é simplesmente π, né? É uma constante π. Em outras palavras, né, eu acabo de descobrir quanto vale a minha integral. Então, é um exemplo só para dizer que a gente usa a transformada de Laplace não só para resolver problemas de GDO e GDP, mas a gente começa já de cara entendendo que a transformada de Laplace pode ser aplicada para outro tipo de problema, como, por exemplo, para um cálculo de uma integral, em que em um dado momento eu achei que eu não fosse fazer ela de uma maneira, que eu não ia conseguir fazer ela de uma das maneiras mais usuais, tá? Que é aquelas que a gente aprende logo quando a gente estuda cálculo, lá no início. Tá? Então, aqui fica, tá, uma reflexão, tá, para dizer, em outras palavras, que a transformada de Laplace tem outras utilidades além daquelas mais usadas, que são para soluções de GDO e GDP. Tudo bem? E aí alguém vai se perguntar assim, poxa, mas se muda o parâmetro t, né? Muda o integrando, e por que não muda a minha função? E se muda a minha função, vamos supor que mude essa função, e de fato ela muda, mas por que não vai mudar o valor da integral? Né? Essa é uma boa pergunta. Né? Se a gente tomar atenção, tomar conhecimento dessa função por um detalhezinho, e a gente pensa assim que se o parâmetro t fosse 1, por exemplo, é como se ela fosse o limite, quando x tende a 0, tende a 1. Tá? Só que se eu aumentar o t, tá, essa função ela vai se contrair, porque vai mudar o período dela, afinal o t está dentro do seno, e também vai mudar o limite dela, ou seja, ela vai ser contraída, entre aspas, mas vai aumentar. Então a área, tá, se deforma, mas se mantém sendo π meios. Tá? Tudo bem? Inclusive eu já sei até que se fosse de menos infinito a infinito, a área era π, né? Porque é uma função par essa função. Tá? Ah, mas seno é ímpar. Não, foi uma função par, porque eu sei que seno é ímpar, então se a gente colocar menos x lá no seno, é como se saísse um menos para fora e colocar menos x no denominador, então vai ter menos com menos, vai se cancelar, é uma função par. Tá? Então se a gente começa a aumentar t, de novo, se contrai mais e aumenta mais. Tá? Então isso tudo depende, né, do valor de t, muda sim a minha função, mas não muda, tá, a minha área abaixo da curva para essa função específica. E por isso que a gente fica, né, com essa impressão de que parece que era para ser uma coisa que muda, ou seja, uma função de t de fato, mas não, é uma constante, e essa constante é π meios. Tudo bem? Então tá, pessoal, na próxima aula a gente discute mais as propriedades da transformada de Laplace, tá? E a gente vê direitinho, ou vai entrar de fato em algumas propriedades bem mais importantes. Até lá!